Mas, afinal, o Brasil tem uma sociedade racista? E o que seria racismo estrutural? Perceber o racismo na sociedade brasileira é o tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. E o nosso convidado é o historiador Tiago Lenine Tolentino, professor do Departamento de História na Universidade Federal de Uberlândia. Modo de pensar, sentir, agir e segregar, de maneiras variadas, o racismo como característica estruturante de uma sociedade e não apenas como uma ação individual localizada, necessita, para ser explicitado, da mobilização de uma série de dados, eventos, tradições culturais, políticas e econômicas para ter sua realidade nua revelada. Perceber o racismo na história brasileira será, assim, um dos objetivos de nossa conversa. A razão para se trazer tal tema à tona reside nas frases reiteradas do presidente Jair Bolsonaro sobre o fato de o Brasil não ser racista, de ele próprio não ser racista e de, portanto, situar tal tema como desimportante para o debate público e, o que mais importa, para a promoção de políticas públicas que levem o racismo como questão não só de preconceito pessoal localizado, mas como divisor socioeconômico de uma sociedade marcada pela desigualdade social, onde os mais pobres, os mais encarcerados, os mais assassinados, as mais violentadas têm, sim, uma cor reiterada, a cor negra. De uma maneira mais larga, podemos imaginar o racismo dentre os modos variados de lidar com a alteridade, ou seja, da maneira como o outro é representado, não apenas como diferente, mas como inferior ou superior, de modo que o racismo estabelece como inferior culturalmente, moralmente, fisicamente e intelectualmente um outro estabelecido por aquele que fala, no caso do Brasil especialmente, o poder estabelecido pela colonização europeia e posteriormente pelos próprios brasileiros, brancos ou não, que irão dar continuidade a essa divisão humana por aqui. O tema da diferença, da cor diferente, ele é recorrente já no período das grandes navegações, que nós chamamos muitas vezes de descoberta. Essa própria ideia do descobrimento já traz em si uma noção de que aqui não haveria pessoas, né, quando havia milhares de pessoas aqui, mas essa ideia então de um outro estranho, falava-se então de estranheza das pessoas daqui, caracterizava-se também as pessoas que habitavam a América pela falta delas, né, pelo que elas não tinham na verdade. Frase clássica do viajante Pedro Magalhães Gandolfo, que vai falar da falta das letras F, L e R, que em português formariam as palavras fé, lei e rei, que aqui não haveria nada disso. Seria uma multidão de bárbaros gentios nessas ideias. No século XVIII, eu gostaria de chamar a atenção para o crescimento econômico, pelo aumento do número de africanos, de escravos no Brasil, especialmente na região das Minas Gerais, em que a rainha, né, Maria de Portugal acaba por tratar como inimigo mais pernicioso a gente preta bárbara de África, nas palavras da rainha. Ela falava que haveria mais de 100 etíopes, ou seja, etíopes aí como negros, né, para cada branco. Visto as tentativas de libertação desses escravos, a tentativa de sair da escravidão dessas pessoas negras, ela começa a se falar de um temor negro no Brasil. Esse tipo de temor acaba por fazer com que o Estado situe a população negra como potencialmente perniciosa, naturalizando a violência contra tais grupos, assim como naturalizando a sua condição inferior. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampu, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. Um evento importantíssimo foi a independência do Haiti em relação aos franceses entre 1790 e 1801, porque se tratou de um país de maioria negra que conseguiu fazer frente a uma potência europeia. Houve então um temor de haitianização em todos os países ou colônias que tinham pessoas negras como sua principal mão de obra, assim como o Brasil no caso. Então esse temor de os negros tomarem poder, de se rebelarem ou conseguir a liberdade, é um temor, um medo, um receio reiterado do Brasil independente também, que era escravagista e monárquico. A independência do Haiti é um dos mais importantes da história moderna, pouquíssimo estudado, porém. É importante lembrar que já nos anos posteriores à independência brasileira, no pós-1822, você vai ter uma série de grupos de pessoas negras, de cor ou pardas, como se dizia na época, que irão se organizar através da imprensa a fim de modificar essa opinião em relação às pessoas negras no país. É interessante notar que nos debates públicos, os negros poderiam ser chamados pelos brancos como aqueles de cabelos insubordinados. E não há dúvida, os cabelos dos negros são uma espécie de resistência por si só dos padrões brancos de beleza, causando ainda hoje reações preconceituosas e polêmicas quando utilizados fora dos padrões de alisamento, de cortes mais curtos ou penteados emuladores do padrão branco. Isso já era discutido há 200 anos atrás e ainda hoje nós vemos, nessa questão estrutural até da aparência, né? Hoje nós vemos pessoas que relatam serem demitidas ou serem obrigadas a usar o cabelo de determinada forma por não estar nos padrões brancos de beleza. Esse tipo de discussão a gente pode ver em jornais como O Homem de Cor ou O Mulato,
ou o Jornal Brasileiro Pardo, ambos publicados em 1833 no Rio de Janeiro, disponibilizados na hemeroteca digital do site da Biblioteca Nacional. No caso da escravidão, para se perceber um outro aspecto estrutural do racismo no Brasil, no caso da escravidão, a lei de 1831 extinguiu o tráfico negreiro no país, ou seja, a partir de 1831, teoricamente, nenhum barco com escravos vindos de África ou de qualquer outro lugar poderia desembarcar no Brasil. Se desembarcasse, deveria que libertar aquelas pessoas, enfim, dar uma outra solução para aquilo que não fosse a escravização dessas pessoas aqui. Porém, não foi isso que aconteceu. Essa lei nunca foi cumprida e entre 1831 e 1844, 750 mil africanos chegaram ao Brasil, ou seja, o Brasil fez uma lei, produziu uma lei que ele mesmo fez questão de não praticar, na verdade. Então essa gente era contrabandeada, na verdade. E a prática do tráfico ilegal revela a reiteração da força da escravidão e da conivência do Estado Imperial brasileiro com o crime institucionalizado contra as pessoas negras, ou seja, o Estado simplesmente não se importava que essas pessoas estavam chegando aqui escravizadas e não fazia cumprir a lei que ele mesmo tinha proposto, que ele mesmo tinha sancionado. É importante pensar que é no século XIX que o termo raça ganha sua maior proeminência. O século XIX pode ser, sem dúvida, chamado século da raça também, justamente porque é nesse período que surgem as teorias com pretensões científicas, teorias hoje chamadas de pseudocientíficas, que dividiam os homens em raça e, mais do que isso, explicavam o sucesso de alguns países e o suposto fracasso de outros, por sua condição racial. Um dos nomes mais importantes desse tipo de teoria, o conde Arthur de Gobineau, autor do ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, lançado em 1855, esteve até no Brasil. Basicamente, sua ideia é que haveria raças superiores, raças inferiores, os brancos seriam superiores, e isso explicaria o desenvolvimento ou não de determinado país. Haveria raças fortes e raças fracas. No caso do Brasil, o Gobineau ainda vai colocar que aqui seria uma questão ainda pior, porque aqui haveria mistura de raça, o que para o pensamento eugenista seria a pior coisa possível. Essas ideias elas tiveram muita circulação na cultura intelectual brasileira, não só entre os políticos, entre os intelectuais e escritores, mas entre o senso comum da população também, porque essas ideias eram ocorrentes, eram as ideias que explicariam o sucesso ou o fracasso de um país num ambiente do século XIX altamente imperialista, altamente de uma competição internacional de poder entre as potências e as colônias, no caso. No caso, então, dos brasileiros, eles tentaram dar uma solução então, para esse impasse político-científico com a teoria do branqueamento. Então, a teoria do branqueamento no Brasil nada mais é do que um esforço intelectual, cultural, pseudocientífico de se melhorar a raça brasileira, melhorar entre aspas, com certeza, tornando-a branca, emulando-a branca, daí a ideia de se trazer imigrantes europeus para o Brasil para tentar então mudar a raça brasileira. Inclusive, vale a pena lembrar que essa ideia ela é totalmente brasileira, ela é originalmente brasileira, nenhum pensamento eugenista fora do Brasil pensou esse tipo de situação nesse período, que era possível você mudar a raça de um país a partir da miscigenação. Pelo contrário, o pensamento eugenista justamente defende a manutenção de uma pureza racial inventada por esse tipo de pseudociência. Então, a primeira contribuição à ciência mundial, assim, do Brasil, por assim dizer, foi justamente uma teoria que te mostrava como que você poderia se livrar das pessoas negras e não brancas do seu país a partir da importação de uma outra raça, no caso, que seria uma raça europeia. É importante notar que esse tipo de ideia é forte no Brasil. Quando o presidente Jair Bolsonaro reproduz as ideias do jornalista Alexandre Garcia de que o Brasil seria melhor se colonizado por japoneses, essa ideia de inferioridade racial é que está no fundo desse tipo de discurso, que é justamente uma ideia de substituir o povo brasileiro, substituir a raça brasileira por uma outra raça, que aí o país daria certo, que aí o país superaria então essa condição inferior dele. É uma expressão clara de um complexo de vira-lata do brasileiro também, que é essa ideia de maldizer seu povo, maldizer a sua raça, por assim dizer. O próprio Euclides da Cunha, que é lembrado pela frase "o sertanejo antes de tudo um forte", ele não titubeia em verificar que o destino da Guerra de Canudos, ou o massacre da população de Canudos, apesar de ter sido um crime que o próprio Euclides denuncia, de alguma forma cumpriria uma missão histórica, porque apesar de o sertanejo ser um forte, ele é uma sub-raça e estaria de alguma forma fadado ao desaparecimento. Então, para Euclides da Cunha, o Brasil hoje se civiliza ou ele desaparece, assim como Canudos desapareceu. E civilizar-se aqui por Euclides da Cunha é justamente embranquecer-se. Então percebemos aí também nesse tipo de discurso euclidiano uma banalização da vida dessas pessoas. Essas pessoas podem desaparecer porque elas não fazem falta, porque o que virá na frente será uma outra raça, será outro povo. Então você tem um reiterado discurso, uma reiterada representação e política, portanto, com relação à população negra, de desprezo, de descaso, de banalização de sua vida. Outro problema também sobre o racismo estrutural no Brasil é justamente o nosso esquecimento da escravidão. Tem um fato que é notável.
o hino da República, que é feito apenas 2 anos depois da abolição da escravidão, que tinha vigorado no país por 380 anos, quase 390, já no hino dizia, feito 2 anos depois da abolição, nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Esse outrora dá uma ideia de que essa escravidão acabou-se há 100, 200, 300 anos, quando tinha abolido a escravidão há 2 anos apenas. Então esse problema com relação ao passado também faz parte da falta de memória sobre o racismo no Brasil. A política republicana nunca colocou na letra fria da lei que haveria brancos e negros no Brasil com direitos distintos. Isso nunca foi uma letra fria da lei, isso nunca ficou ali escrito na Constituição. Porém, há 2 campos importantes. Um deles é da criminologia. O Brasil foi grande recebedor das ideias de Cesare Lombroso, antropocriminalista italiano, ou seja, eu pensava o crime a partir da antropometria das pessoas, da aparência das pessoas, do nariz, da cor, da orelha, enfim, do cabelo, do jeito da pessoa. E nesse sentido, as pessoas negras, então, sobre esse viés, sobre esse tipo de perspectiva criminal, teve muita repercussão no Brasil, já eram vistas essas pessoas negras como potenciais suspeitos e como potenciais culpadas também pela sua condição racial. Outra questão importante, que é pouquíssimo falada, foi a instituição do exame médico nos concursos públicos, algo que até hoje existe. Esse tipo de instituição fez com que professores negros que passavam nas provas, nos exames escritos, dos concursos para professor, não eram aprovados, porém, nos exames médicos, porque esses médicos tinham concepções racistas, né? Com essas teorias todas da raça, eles tinham essa concepção também de inferioridade racial. Então, eles preferiam não aprovar esses professores negros. Então, perceba-se que esse saber científico e médico foi catalisador da exclusão, marginalização e aprisionamento das populações negras e não brancas no Brasil. Nos anos 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, especialmente, assistirão à promoção da chamada democracia racial no país. No entanto, ao menos desde os anos 1915, o jornal da imprensa negra O Menelik já denunciava o racismo brasileiro no interior da República, algo que o movimento negro, pouquíssimo estudado nos livros didáticos, irá abordar de maneiras diferentes por todo o século XX. Basicamente, a democracia racial, o mito de origem de um Brasil sem preconceitos, estabeleceu que o país não era racista e que os fracassos e marginalização das pessoas negras seriam produtos de derrotas pessoais. Essa tese é importante, pois mesmo academicamente falou-se muito do problema do negro no Brasil, ou seja, de sua inserção na sociedade de mercado, formação educacional e cultural. Porém, não se tratou do problema do branco na sociedade brasileira, que estabeleceu toda essa série de discursos, instituições, visões de mundo, tradições e políticas racistas. Dessa forma, já nos anos 1950, a ideia de democracia racial é questionada por negros, não brancos e brancos. É importante lembrar nomes como os de Guerreiro Ramos, que, no interior dos saberes humanos e sociológicos acerca da formação brasileira, provoca uma revisão de um cânone intelectual que, apesar de crítico do racismo e das tradições desiguais brasileiras, não atentou para sua própria branquitude e eurocentrismo, tomando as populações negras apenas como objeto de estudo e não como sujeitos de suas histórias e, ainda pior, fez o problema do racismo ser mera questão de desigualdade de classe. Algo que na cultura popular ficou afirmado como negro com dinheiro vira branco e frase do gênero. Hoje sabemos que a coisa não é bem assim, como falaremos mais adiante. Data dessa época a primeira lei contra o racismo no Brasil, redigida por Afonso Arinos. Tal evento deve chamar a atenção pelo fato de que, se fôssemos uma democracia racial, qual seria a função de tal lei? Afinal, não seria o racismo algo inexistente no país? Outra coisa importante a ser lembrado sempre foi a pesquisa da Folha de São Paulo, uma clássica pesquisa já, feita em 1988, ou seja, o centenário da abolição da escravidão no país, em que 97% das pessoas diziam que não tinham preconceito, que não eram racistas, e 98% dessas mesmas pessoas afirmavam que conheciam pessoas que eram sim racistas. Essa mesma pesquisa foi feita em 1995 e 2011, com resultados bastante semelhantes. Daí a ideia de um racismo silencioso e estrutural, ou seja, que se reproduz para além das ações individuais, das classes, da consciência mais explícita das pessoas, apesar de não faltarem casos exemplares, seja em estádios de futebol, seja no caso de acesso aos direitos básicos. É nos anos 90 que se começa a falar de políticas públicas de combate ao racismo explicitamente enunciadas, as chamadas ações afirmativas. Isso começa a ser debatido no governo Fernando Henrique dentro de ciclos de encontros e debates promovidos pelo Ministério da Justiça. Será, porém, no governo seguinte, no governo Lula, governo PT, que esse tipo de coisa ganha mais corpo, tanto com os programas de cotas raciais e sociais nas universidades, quanto na promoção de disciplinas de história e cultura afro-brasileira nas escolas e, posteriormente, a de ensino de culturas indígenas. É importante destacar que a mera promoção da disciplina voltada à história dos negros no Brasil,
personagens, lutas, culturas, religiões, resistências e dificuldades, assim como a promoção da história da África como currículo fundamental, já provocou uma significativa modificação na formação de professores de história e, portanto, na própria maneira de como devemos pensar a história. Para finalizar, sobre a questão do presente, eu gostaria de colocar alguns dados. Nós tomamos os setores de emprego a partir dos índices selecionados pelo IBGE, ou seja, o setor agrícola, prestação de serviço, indústria, comércio, social e construção civil. A gente vai perceber que apenas o setor agrícola tem maioria negra ou não branca. Já a população carcerária ela é formada de 2/3 por pessoas negras e não brancas. As taxas de alfabetização também têm diferenças notáveis. No grupo de indivíduos definidos como pretos, chega-se a 30% de analfabetismo e 29% de analfabetismo entre pardos. Porém, entre os brancos, esse número é de apenas 12% e de apenas 8% entre os amarelos. Já a mortalidade infantil, nos dados de 2010, mostram que enquanto a taxa para crianças brancas era de 77 óbitos de menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos, o número correspondente para os pardos era de 105 e para os pretos 102. A expectativa de vida de brancos também tende a ser de 5 a 7 anos superior em relação a negros e não brancos. Os casamentos também mostram um dado interessante. Fala-se muito no país da mestiçagem, porém a endogamia, ou seja, os casamentos entre brancos entre si, chega a 79% em determinadas regiões, ao passo que apenas 58,6% dos homens pretos estão casados com mulheres da mesma cor. Já as mulheres, 67% delas têm cônjuges da mesma cor. Isso significa, segundo a demógrafa Elza Bercó, que na disputa entre os sexos, as mulheres brancas levam vantagem no mercado matrimonial frente às pardas e pretas. Não por acaso tem se tocado hoje em dia no tema sensível do isolamento afetivo da mulher negra. O feminicídio em 2018 também aponta que a violência doméstica atinge mais este segmento da população, das mulheres negras, que representam 58% das ligações ao disco de denúncias. Elas são as mais afetadas pela mortalidade materna, 56%, e pela violência obstétrica, 65%. O levantamento do Ministério da Saúde, divulgado no ano de 2019, indica que nesse período o número de feminicídios cresceu 4%, apesar de o total de homicídios ter caído 20%, registrando uma mulher assassinada a cada 8 horas. Entre as mulheres negras, a taxa de violência foi elevada para 54% nos últimos 10 anos. São elas as principais vítimas. Um outro dado importante é a afirmação da negritude, ou seja, como as pessoas estão se declarando cada vez mais como negras. Em 7 anos, aumentou 32% a população que se declara preta no Brasil. De 2012 a 2018, o número de declarados pretos aumentou em quase 5 milhões no país. A população branca segue encolhendo e a de pardos segue sendo maioria. Isso parece se dever às políticas públicas que tenderam a inverter ou, ao menos, a amenizar a imagem negativa, envergonhada, historicamente deprimente, associada às pessoas negras. Assim, o país teria 43,1% de brancos, 46,5% de pardos, 9,3% de pretos. O presidente pode dizer não ser racista, porém ele não pode negar o racismo no Brasil e, por isso, negar políticas de combate ao racismo. Ele fomenta o mito da democracia racial, que mantém a desigualdade, mas não explica esses índices todos elencados. Se o Brasil fosse uma democracia racial, por que haveria tanta diferença, por exemplo, nas taxas de alfabetização? Um tem 30%, outro tem 12%, a mortalidade infantil e por aí vai. Talvez retomando as lutas do passado em relação a tais temas e os comparando com os males atuais, nós possamos vislumbrar os caminhos de real combate ao racismo. Afinal de contas, o trabalho escravo foi finalizado no Brasil? As populações negras e não brancas não permanecem marginalizadas e violentadas? Ou outro exemplo, o voto feminino foi conquistado há quase 100 anos, porém a participação política das mulheres é algo satisfatório nos dias atuais? A história nunca está pronta. Essa talvez seja a condição para o mito se fazer valer. Ele quer esquecer a história e fechá-la numa narrativa idêntica a si mesmo, que despreza as lacunas, as falhas e principalmente os esquecimentos que a história oficial ou empenhada na manutenção de determinadas visões de mundo busca consolidar e, pior, perpetuar a violência e as desigualdades. Mas é aí que reside a perversidade desse discurso. Na verdade, quem o profere, seja o jornalista de Alexandre Garcia, seja o presidente Jair Bolsonaro, sejam os autores do século XIX, defensores do branqueamento da população brasileira, quem defende essa inferioridade racial brasileira não se considera como pertencente a tais raças inferiores. Pelo contrário, trata-se de um discurso da elite nacional que se enxerga como branca, que vê a sua situação como mero fruto de seus esforços, não reconhecendo nenhum tipo de privilégio e, por isso também, faz pouco caso da história da escravidão e do racismo no país. Essa é a divisão fundamental do país no que diz respeito
respeito à questão do racismo. É um país dividido entre uma elite que se crê vitoriosa por sua condição intrínseca, natural e, por que não dizer, racial, e uma população de excluídos que, por sua condição própria, natural, não obtivera a mesma ascensão, quer dizer, por sua condição preguiçosa, inapta à civilização e por sua inferioridade racial. Daí que termos, palavras, expressões como escravidão, trabalho escravo, exploração do trabalho e dominação violenta não façam parte desse discurso das elites. Não se engane, essas elites não têm complexo de vira-lata. Na verdade, ela os vende para os outros, para os negros e não brancos, a fim de que estes, inclusive, se contentem e se conformem com sua situação marginalizada e inferior. Como lembrar a nova secretária de Cultura, Regina Duarte, para ela, seu pai e sua família, dizer que o lugar de preto na cozinha era algo inocente e sem maldade. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.